coragem para dizer não, coragem para desagradar as pessoas. Será que você tem? Como ter? Como desenvolver? Se você quer saber mais sobre isso, já fica aqui nesse vídeo. Se você ainda não é um inscrito nesse canal, se inscreva. Vamos lá então. Muitas pessoas hoje são pessoas intimidadas. São pessoas que não conseguem viver plenamente o seu propósito, porque são pessoas que não sabem desagradar, não sabem impor limites, não sabem dizer não. E onde que está a raiz de tudo isso? Está lá atrás. Naquela rejeição que você viveu, no abandono, na traição. Quando a gente vive coisas muito difíceis no nosso passado, a gente tende o nosso cérebro busca nos proteger daquela sensação. Então ele fala bem assim pra gente, não, tá vendo? Você não pode ver isso de novo. Imagina como deve ser difícil ser rejeitado de novo, ser traído de novo, ser abandonado de novo, ser ridicularizado de novo. Então ele nos enche de medo para tentar nos proteger. Só que esse excesso de proteção chega a virar uma privação de viver o que Deus tem para nós. E nesse vídeo eu quero te ajudar a ser uma pessoa que sabe desagradar os outros. Porque viver o que Deus tem para sua vida envolve desagradar pessoas, sabe? Entenda uma coisa, você ser uma pessoa permissiva, você dizer sim para tudo, vai destruir o teu chamado. Vai destruir o teu chamado. Você ficar dizendo sim para todo mundo, aprovando todo mundo, não confrontando as pessoas, não falando a verdade por medo de rejeição. Na Bíblia a gente tem uma história muito interessante de Eli. Eli foi um grande homem de Deus e ele servia a Deus, ele era um homem correto. E os filhos dele também começaram a se envolver na obra, começou a servir ali no templo. Só que aí, um belo de um dia, os filhos dele começaram a se envolver com as mulheres e a usurpar ali do poder que Deus tinha dado para eles. Começou a dar brechas espirituais, então eles começaram a pecar. E Eli sabia disso. Eli era o pai e líder deles. O que a gente espera de um líder que vê o seu liderado errando, pecando, usurpando o poder? Você precisa, meu irmão, meter a tesourada, corrigir mesmo. Só que Eli foi permissivo, ele falou, ei, fulaninho, pode não, hein? Pô, tem que prestar atenção, cara, que isso? Ele ficou ali na maciota com os filhos dele. E Deus olhou para Eli e viu que Eli estava intimidado pelos filhos. Faltou coragem para Eli, faltou vontade de falar assim, meu irmão, eu vou fazer acontecer. Eu não posso ser intimidado, eu preciso ter aliança. Antes de ter aliança com pessoas, eu preciso ter aliança com o propósito. Então pessoas assim, que estão usurpando, precisam ser removidas. Eli, o que Deus esperava de Eli é que ele chegasse e falasse, vocês não estão aptos a isso. Eu vou remover vocês para que o negócio não fique, não vire uma libertinagem isso aqui. Isso aqui não é bagunçado não, isso aqui é a casa de Deus, isso aqui é o propósito que Deus nos deu. Ele tinha que ter tido esse posicionamento. Só que ele ficou ali com medo de desagradar, pisando em ovos. Homens e mulheres de Deus posicionados não podem ser pessoas que vivem pisando em ovos. Senão Deus não vai te usar. Sabe por quê? Pessoas intimidadas são pessoas que honram muito mais as pessoas do que a Deus. E isso é você ser um covarde. Quando te falta coragem para honrar a Deus, é porque você tem a necessidade de honrar pessoas, de agradar pessoas, de valorizar pessoas, de reconhecer e afirmar pessoas. Não tem como Deus te usar assim. Você não pode ser um líder, você não pode ser um pai, você não pode ser uma mãe competente no que Deus te chamou, enquanto você for uma pessoa intimidada. Porque você vai honrar muito mais o teu filho, o teu liderado, a tua necessidade de aceitação, de aprovação e de reconhecimento do que a Deus. E Deus, ele tem que ser o número 1 da nossa vida. Quando Deus é o número 1 da nossa vida, a gente não se acovarda, a gente tem coragem de nos posicionar. A gente tem coragem de falar bem assim, eu não vou fazer isso porque isso não condiz com o meu propósito. Eu fui chamado para viver isso aqui, você não concorda? Que pena, fulano, eu te amo. Mas muito mais do que te amar, eu amo o meu Deus e a minha aliança com ele. E isso é uma pessoa que não é intimidada. Não é uma pessoa que foi acovardada, mas é uma pessoa que tem coragem para viver o propósito. Será que você é essa pessoa ou você ainda precisa aprender a amar e honrar mais a Deus? Tem muita gente que fala, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Amar a Deus não é suficiente. Você precisa odiar o pecado, você precisa ter temor a Deus e você precisa ansiar honrar a Deus da maneira que ele merece.
Honrar a Deus na condição de Deus. Não é honrar a Deus na condição de homens. É entender que Deus, ele é acima de tudo e de todos. Se for para você desagradar todo mundo, mas agradar a Deus, faça isso. É isso que Deus espera de um servo. E não uma pessoa que fica ali, sabe? É óbvio, meu irmão, a gente tem que ter sabedoria para falar. A gente tem que ter sabedoria para confrontar. A gente tem que ter sabedoria para tomar decisões. O que a gente não pode é deixar de agir por medo do que as pessoas vão pensar. É não cumprir o nosso papel com medo das pessoas nos abandonarem. Eli amava mais aos filhos do que a Deus. E é por isso que Deus falou, não haverá perdão para Eli. Você imagina um servo que em tese não tinha nada de errado, Deus falar, não haverá perdão. Por quê? Porque Eli conhecia a Deus. Eli foi chamado para algo grande, a quem muito é dado, muito é cobrado. Como que ele, no muito que Deus confiou para ele, não soube se posicionar? Ali ele foi reprovado. Então, que eu e você não venhamos a ser reprovados por Deus pela nossa falta de posicionamento, pela nossa falta de coragem, mas que a nossa necessidade de aceitação, de amor, de validação seja suprida em Deus. Porque pessoas que não são supridas em Deus vão buscar validação em pessoas, em status, em poder, em dinheiro, reconhecimento, likes. O crente não precisa disso, o crente precisa da presença de Deus. Que você seja essa pessoa que anseia pela presença de Deus, que deseja agradar única e exclusivamente a Deus, que você saiba impor limites nos seus relacionamentos. Porque quem te ama vai respeitar seus limites. Tem gente que só vai te amar se você fizer o que ele quer, se você estiver onde ele quer, se você for aonde ele for, se você fizer o que ele espera de você, se você... Deixa eu te falar... Tem coisa que tem tradição que vira o quê? Aprisionamento. A tua tradição tem que estar na palavra de Deus, não tem que estar nas pessoas, não tem que estar no que as pessoas esperam. Se você vai viver verdadeiramente o propósito de Deus na sua vida, tenha coragem para frustrar pessoas. Caso contrário, você vai ser reprovado por Deus e aí você vai dar lugar a alguém que tenha coragem de fazer o que você não tem. Então eu sei que esse vídeo hoje pode ter sido bem confrontador para você e para mim também. Porque eu não sei se você sabe, gente, mas quando a gente prega pra gente também, entendeu? Então, que Deus tenha falado muito com você, comente aqui o que você achou. E eu sei que você conhece alguém que também precisa dessa mensagem. Então já pega o link desse vídeo, compartilha com essa pessoa. Te espero no nosso próximo vídeo.